Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Canção de Aquiles, de Madeline Miller, ou The Song of Achilles, como eu li na versão em inglês, que é o segundo livro que eu leio dessa escritora, né? O primeiro foi o Circe, que eu li o ano passado, e eu gostei bastante, que também é um reconto da história da Circe. É um reconto, então, do ponto de vista de uma personagem secundária. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, porque se lá era a Circe, uma personagem que aparece na Odisseia, aqui a gente vai ter a história contada do ponto de vista do Patroclo, que é aquele amigo do Aquiles, né? Aquele amigo muito querido, cuja morte faz com que o Aquiles fique irado e busque por vingança ao ponto de, vamos dizer assim, desrespeitar, né? Vilipendiar o cadáver do Heitor, essa história aí muito conhecida da Ilíada. Esse foi o primeiro romance que a Madeline Miller escreveu e ela recebeu um prêmio por ele, o Orange Prize. E eu decidi ler, porque na época que eu li o Circe, as pessoas que também tinham gostado do livro e tinham conversado comigo, tinham dito que esse livro era muito bom também. E eu já coloquei ele ali na minha fila para tentar ler. Eu já vou logo avisando que eu gostei mais do Circe do que desse e vou tentar explicar. Mas estou fazendo o vídeo porque eu acho que o livro vale a pena ainda assim, embora tenha sido uma leitura meio complicada para mim. A gente vai ter então a história contada do ponto de vista do Patroclo, desde que ele era um menininho, assim, bem novo, né? O Patroclo, ele fazia parte de um outro reinado, ele era um príncipe que não tinha muito o carinho, assim, o amor do pai. O pai era meio frustrado com ele, porque ele era um rapaz, assim, franzino, meio estabanado, meio atrapalhado. E o Patroclo acaba, assim, numa situação de bullying, né, que ele tava sofrendo bullying, ele acaba matando acidentalmente um menino. E aí, isso faz com que ele seja exilado do seu próprio reino e mandado para o reino onde o Aquiles vivia, né, o reino do rei Peleus, que é o pai do Aquiles. Lá ele conhece o Aquiles, ele fica durante um período muito isolado, assim, muito sozinho, o Patroclo, e esse é um período, essa parte da infância é uma parte muito interessante do livro, foi uma das partes que eu gostei, o Patroclo ali sozinho, uma criança ressentida, solitária, até que o Aquiles presta atenção nele. O Aquiles, sendo, né, o filho, sendo um semideus, né, ele é filho de uma ninfa do mar, a Tétis, ele tem uma força extraordinária, ele tem o destino predestinado, né, para ser o maior dos gregos, o grego mais forte de todos. Ele é um rapaz que, além de ser muito forte, muito gracioso, ele é muito lindo, ele tem uma beleza fora do normal, o que não foge à percepção do Patroclo. Mas em algum momento, então, eles se aproximam, ficam amigos, e a gente então vai ter um longo período do romance que é acompanhando a infância. Eles se conhecem com mais ou menos 10 anos. Dessa amizade, né? Essa infância complicada do Patroclo, a chegada dele no reino do rei Peleus e a amizade junto com Aquiles. Essa amizade vai crescendo, eles vão ficando muito próximos. O Aquiles é um personagem, preciso dizer, muito sem graça na infância. Ele não é um personagem com... Assim, como é que eu vou explicar? Ele não tem muito carisma, ele é um personagem que parece até um pouco ingênuo. Ele não tem muito aquele espírito de bully, sabe? Que a gente normalmente atribui a ele, de um cara meio brigão, abusado, vaidoso. Ele vai ficando assim depois, né? Mais vaidoso, mais ambicioso. Quando criança, não. Ele é uma criança ingênua, até bastante. Ele é até bem bonzinho, ele não é dessas crianças que implicam. E então tem essa amizade aí super idílica com o Patroclo, até o momento em que o Aquiles precisa ir treinar, né, algumas coisas para se tornar um guerreiro mais completo. Ele vai treinar, ainda adolescente, com o Quiron, eu acho que é o nome dele, que é um centauro muito sábio. Essa parte é interessante também. Eles se isolam numa montanha onde o Quiron mora e o Patroclo vai junto. Nessa altura do campeonato, o Aquiles e o Patroclo já estão muito assim unha e carne, então o Patroclo vai junto, faz esse treinamento lá com ele. Quem conhece a história da Ilíada sabe que não tem nada disso na Ilíada, né? A Ilíada já começa lá na frente, no meio da guerra. Então, assim, a Madeline foi a outras fontes para buscar essas informações. Mas também, como isso é um romance, ela ficcionalizou outras coisas. Uma das coisas que ela pega para ficcionalizar, e que ela admite aqui na história dela, é o romance do Patroclo com o Aquiles, que é uma coisa que gerou algumas suspeitas em algumas pessoas pela reação que o Aquiles tem. As pessoas começam a ficar achando que era um amor ali mais amoroso, talvez, do que de amigo, platônico, sei lá. E então a Madeline, ela vai admitir que é um amor aqui romântico, então a gente vai ter o relacionamento
homoafetivo aqui desses dois rapazes. Vai ser mais ou menos aí por essa época do treino com o Kieran que eles vão perceber isso. Eu achei essa parte da descoberta do amor e da sexualidade dos dois extensa demais para o meu gosto. Assim, é a parte que me incomoda um pouco. Eu acho que é um momento em que o livro perde um pouco o ritmo. Eu acho que nesse ponto o livro podia ser um pouquinho mais encurtado, porque assim, a parte da luta é o terceiro terço do livro, que é realmente quando o livro fica muito ágil, muito alucinante. A primeira parte, que é essa parte do desenvolvimento deles como crianças, como jovens, né, enfim, aprendendo coisas, a juventude complicada do Patroclo, eu achei interessante. É uma parte com um ritmo mais lento, mas interessante. O lance é que eu acho que a Madeline gasta muito tempo no relacionamento amoroso deles, o que pro meu gosto não bateu, fiquei um pouco cansada. Eu sei que muita gente gosta desse aspecto do livro, e nesse ponto o livro é muito corajoso, eu acho, porque a Madeline coloca um relacionamento homoafetivo como a coisa principal do livro. Eu vi uma entrevista dela falando o Canção de Aquiles é uma história de amor entre esses dois personagens, e ela narra sem frescuras a relação sexual deles, o que eu acho ótimo e corajoso. Porém, acho que poderia ser um pouco menos... ter um pouco menos dessas inserções, porque assim, o Patroclo, ele venera o Aquiles, e ele fica falando o tempo inteiro da beleza dele, dos seus membros, dos seus ombros, e principalmente dos seus cabelos. O Patroclo tinha assim, uma obsessão com os cabelos do Aquiles, que chegou uma hora que me cansou um pouco, confesso. E então essas partes assim da devoção amorosa me cansaram. Acho que poderiam ter sido um pouco menores, sim. Eu acho que elas podiam ser melhor espalhadas ao longo do romance. Por exemplo, no final, isso vai ficar muito mais complexo. Esse é um caso de livro que eu quase abandonei. Tava me cansando, eu quase falei, ai meu Deus, não vou mais continuar lendo esse negócio. Mas assim, valeu a pena continuar, porque no final o negócio fica super alucinante, super emocionante. Inclusive por uma questão em relação ao relacionamento deles. Porque o que acontece? No início do namoro, vamos dizer assim, eles são muito devotados, e todas as interferências que tornariam uma história interessante são meio brandas. Então, por exemplo, você até tem a mãe do Aquiles, ela implica com o Patroclo. A mãe do Aquiles é ótima, né? Porque a história dela, houve uma predição de que o filho dela seria mais forte que o pai. E Zeus, com medo de que esse filho pudesse ser mais forte do que ele, cria um estratagema para que ela seja estuprada por humanos. Olha que coisa horrível. Que vai ser o pai do Aquiles. O pai do Aquiles, que é conhecido por ser uma pessoa ótima, uma pessoa super misericordiosa. Porém, né, estuprou a mãe do Aquiles, né? Então, assim, por um estratagema então divino, eles fazem com que essa deusa marítima, que é muito mais alta, muito mais forte, muito mais assustadora, consiga ser estuprada, né? Tem uma intervenção ali para que isso possa acontecer, porque naturalmente ela teria trucidado o cara, exatamente para que esse filho não seja assim tão forte, por exemplo, mais forte que deuses, né? E aí então o fruto desse nascimento é o Aquiles, e o que acaba acontecendo? A Tétis odeia a humanidade, né? Então assim, esse livro ele também vai dar mais espaço para esses personagens que nos épicos são muito secundários. A Tétis é uma delas, o próprio Patroclo, né? Então você vai ter exploradas aí, né, de coisas que são citadas apenas vagamente, mais desenvolvidas. Esse é um ponto interessante do livro. Então você tem a Tétis, que é essa deusa que odeia os humanos, e logo ela odeia o Patroclo também. Então ela é sempre ela é muito altiva, né, e assustadora, muito bonita, mas muito assustadora, mas ela detesta os seres humanos. E é uma coisa assim que, considerando a história dela, totalmente compreensível. A Madeline também explora um fato muito interessante que é citado rapidamente na Ilíada, que é o fato de o Aquiles ter sido escondido pela Tétis. A Tétis não queria que ele fosse pra guerra, porque sabia que ele ia morrer. E então ela veste o Aquiles de menina e bota ele escondido numa ilha, onde tem várias meninas que são mandadas lá, meio que para ser criadas num reino lá. E aí o Aquiles vai, e a Madeline explora bastante essa cena, também trabalhando um pouco com essa ideia aí do travestismo, né, ou da questão de gênero, porque o Aquiles, que era o homem mais lindo do mundo e mais forte, fica usando vestidos, né? Nessa cena, como em outras, a Madeline vai explorar várias vezes o papel totalmente secundário, terciário, enfim, das mulheres, o modo como elas eram dispostas ao bel prazer dos homens. A gente tem várias mulheres aqui que são abandonadas com o filho na barriga, que são tornadas escravas, que são estupradas, que são sacerdotisas, que são desrespeitadas. Então, assim, a
a Madeline, ela pega essas coisas que de um certo modo estão nos mitos gregos para dar uma enfatizada. Então, assim, mesmo mulheres, não importa se você é uma rainha como Clitemnestra ou se você é uma mera escrava como Briseida, a sua situação vai ser sempre complicadíssima, você vai estar sempre correndo o risco de ser estuprada, de ser morta, ou enfim, de ser disposta em negócios, em negociações, em brigas, em guerras feitas por homens, né? E eu acho que ela aqui, como ela tem essa coisa de dar um espaço para os personagens apagados, esquecidos, secundários dessas histórias, a gente obviamente vai ter um desenvolvimento um pouco maior dessas questões, né? Mas voltando para o que eu estava falando antes do relacionamento sem ruídos de Patroclo e Aquiles, o que me pareceu, assim, eles ficam um período grande em que mesmo as intervenções externas, elas não parecem abalar o relacionamento entre eles dois. É uma devoção muito grande. Isso é maravilhoso, eu acho, na vida real, mas é muito sem graça na ficção. Então demora um pouco para que esse ruído fique ficcionalmente interessante, na minha opinião, porque quando ele acontece é por diferenças entre os próprios personagens, entre o próprio Patroclo e o Aquiles. É o desenvolvimento deles que vai tornar eles pessoas diferentes. A Madeline diz que o Patroclo na Ilíada chamava muito atenção porque todo mundo se referia a ele como um homem muito gentil, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito gentil sempre. E que ela pensou que talvez tivesse sido isso que tivesse chamado a atenção do Aquiles. E então, assim, o Patroclo realmente é essa pessoa que vai tentar fazer o bem o tempo inteiro para todas as pessoas de quem ele gosta. E isso, claro, vai ter custos para ele. O Patroclo é esse elemento, de uma certa forma, que tenta manter a humanidade do Aquiles. Porque o Aquiles só vai realmente entendendo o seu valor como arma, como máquina, como peça-chave na guerra de Troia para os reis, né, Menelau e Agamenon. Ele vai entendendo o valor que ele tem, a importância que ele tem. Ele começa a ambicionar essa fama para além da morte, algo que o eleve à categoria de um deus. Isso começa, de uma certa forma, a afastar ele do Patroclo, dessa característica do Patroclo de ser mais generoso. E o Patroclo fica o tempo inteiro, na verdade, sendo a força que, de certa forma, tenta trazer o Aquiles de volta para uma pessoa, para uma criatura mais humana nesse sentido da bondade e da generosidade. Então, e assim, o Aquiles, ele tem várias características humanas, né? Ele tem lá seus defeitos. Mas esses defeitos, eles vão ficando mais evidentes já perto da situação de guerra. É quando ele começa a ficar mais vaidoso e mais ambicioso. E aí sim, eu acho que o relacionamento do Patroclo e do Aquiles fica muito interessante. Porque para além do fato de que eles realmente são muito devotados um ao outro e realmente não querem interferências ali entre eles, eles começam a querer coisas muito diferentes e a valorizar coisas muito diferentes e o Patroclo começa a sentir, né, o choque de realidade ali, né, que o amor da vida dele está sendo uma pessoa péssima, né, em vários momentos. Então, o livro, eu acho que assim, o livro ele é interessante no início, ele vai ficando muito interessante no final, mas ele tem esse gap aí, eu acho, no meio, que pra mim foi um pouco chato, foi um pouco modorrento, de assim, um excesso de descrição do amorzinho adolescente, incorruptível desde que foi uma coisa que me cansou um pouco. Eu li muitos elogios ao texto da Madeline Miller e eu gostei muito do texto dela no Circe. Eu não sei se eu gostei muito do texto dela aqui. É um texto muito ágil, muito objetivo, muito seco. E ele tem alguns momentos assim que na fala do Patroclo sobre o Aquiles é sempre uma tentativa de fazer algo um pouco poético, que algumas vezes funcionou e em outras não. Na minha opinião, nem sempre funcionou. Nesse ponto, na comparação com Circe, eu gostei mais. Eu acho que Circe é um texto mais equilibrado. Eu acho que o Canção de Aquiles ele tem alguns momentos melosos mesmo, que eu acho que é uma coisa que Circe não tem. E do ponto de vista do desenvolvimento dos personagens, a Circe me parece ter uma evolução mais evidente. Ela me parece uma personagem com mais camadas. Até pelo fato de o Circe ser uma história de autodesenvolvimento também, de uma pessoa muito solitária, meio awkward, né, meio fora de lugar, que precisa encontrar um modo de vida para si mesmo. Me pareceu uma jornada mais interessante. Não é tão aventuresca como é a do Aquiles e do Patroclo, mas ela me pareceu mais madura, talvez, nos assuntos que ela trata. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, a evolução de personagem do Patroclo é uma coisa que não me parece acontecer muito. A história começa, eles são crianças, o Patroclo acho que tem 8 anos quando a história começa.
e eles chegam no final, se eu não me engano, com 27. E o Patroclo parece a mesma pessoa. Isso é uma coisa meio estranha pra mim, assim. Você até vê uma mudança no Aquiles, uma mudança pra uma idade adulta, né, mais ambiciosa, mais egocêntrica, mais vaidosa. Mas o Patroclo parece a mesma pessoa. Então, assim, isso foi uma coisa que confesso, me incomodou um pouco, assim. Que uma pessoa seja muito parecida com 12 anos e com 27 anos. Eu sei que é muito desafiador transpor personagens de épico, né, do gênero épico, que é um poema narrativo com muita gente, onde você realmente não tem um aprofundamento da personalidade, você tem muitas vezes esses personagens marcados por uma característica singular, o cara que é muito forte, o cara que é muito astuto, né? Mas para funcionar como romance, você tem que dar uma aprofundada e tomar umas liberdades. Claro, o próprio fato de a Madeline assumir o relacionamento amoroso dele já é uma liberdade de algo que estava sugerido, aqui ela bota as claras, né? É evidente, como fato mesmo. Até por ser o Patroclo que narra, eu senti, por exemplo, falta daqueles momentos de reflexão assim mais contemplativa, que não é que eles não ocorram, mas eles são muito rápidos. Isso é sempre uma coisa que eu sinto falta, às vezes, em livros muito ágeis, assim, de muita ação. Que eu acho que são aqueles momentos em que o personagem vai acumulando conhecimento sobre a vida, sobre os homens, né, sobre a humanidade, no caso, sobre o funcionamento das coisas, a cultura, o seu relacionamento mesmo, a sua postura do mundo, enfim. E eu achei isso meio perdido, né? E eu não sei se dizer que tentar manter uma certa coerência ou relação com as histórias originais seria o motivo, visto que a Madeline tem necessariamente que tomar algumas liberdades para que essa história épica, mitológica, funcione como romance, né? Uma escolha, por exemplo, que ela faz, que eu acho muito boa, é que ela reduz muito a participação dos deuses. A gente não tem, por exemplo, Atena e Afrodite aparecendo aqui. Elas aparecem na Ilíada. E a gente não tem quase elas aparecendo aqui. A gente tem a Tétis aparecendo muito, que é a mãe do Aquiles, até uma deusa que aparece na Ilíada, e aqui ela vai ter, na verdade, até muito mais protagonismo, né? Ela vai ter muito mais falas, ela vai ter uma importância maior do que ela tem no épico. E a gente vai ter 2 momentos de aparição, assim, que eu me lembre do Apolo, né? Mas fora isso, não vai ter aquela incursão geral de deuses, o que eu acho bom. É uma história focada mais nas pessoas, né? E então a gente espera uma certa verossimilhança no desenvolvimento aí das pessoas. Que eu acho que funciona mais com Aquiles do que com o Patroclo. Não sei se porque o Patroclo está narrando e ele meio que quer contar a história do amor da vida dele, ele foca mais no Aquiles. Mas eu não sei, eu senti um pouco de falta dessas reflexões. Eu acho que a vida do Patroclo e o Patroclo como personagem, ele fica mais interessante quando ele começa a sofrer muito, que é exatamente quando ele começa a se confrontar com os traços, as características do Aquiles que lhe são muito ofensivas, né? Que ele vê com muita tristeza, com muito maus olhos. É nesse momento que o Patroclo, o personagem, começa a ficar um pouco mais interessante. Mas estou fazendo o vídeo porque eu acho assim, o livro ele tem sim momentos, eu acho, interessantes. Eu gosto, como eu falei, da parte inicial, do desenvolvimento ali deles da infância e da adolescência. Um pouco menos da parte da Moriko, que eu acho que poderia ser um pouco menor, um pouco mais enxuta, um pouco mais enxugada, já que 10 anos de guerra ficam bem concentrados numa parte menor, o que eu não acho ruim, não acho que ela tinha que tentar passar os 10 anos de guerra, mas eu acho que a parte da Moriko, ela podia ser um pouco mais abreviada e um pouco mais intercalada com ações, né? A coisa de ter um período enorme, eles são daquele, não sei, aquilo me cansou um bocado. E a parte final, que aí fica realmente muito emocionante, porque aí você vai ter os barracos todos, né, do Aquiles com o Agamenon, a gente vai ter ali os ardis de Ulisses, a gente vai ter, de fato, ali os egos ali lutando, né, as pessoas tentando correr atrás dos seus objetivos ou minimizar certos prejuízos, né, enfim, a gente vai ter as lutas, as brigas, né, os momentos de combate. A Madeline também faz uma coisa bastante corajosa aí nessa descrição de combate, porque a luta, o momento mais famoso de luta na Ilíada é quando o Aquiles vai atrás do Heitor. E o que a gente vai ter aqui, na verdade, é uma ênfase maior
atuação do Patroclo, não tanto do Ulisses, ou se chama de Ulisses, do Aquiles, né? Na verdade, a Madeleine vai escolher não... Até por uma questão lá que acontece, que eu não vou dizer, porque é meio bizarro falar de spoiler, porque é uma coisa que acontece na Ilíada, mas enfim, só pra não quebrar o encanto, porque na verdade, gente, é super possível ler esse livro sem ter lido a Ilíada. Se essa é uma dúvida sua, do tipo, será que eu vou entender esse livro se não ler? Vai entender totalmente. E isso é um mérito, eu acho, da Madeleine, que é fazer você ficar por dentro da história da Ilíada, sem que você conheça a Ilíada. Então dá pra você ler essa história, acompanhar o que acontece sem ter lido a Ilíada. Você vai entender perfeitamente o que aconteceu. E a Madeleine consegue fazer isso sem ser muito, vamos dizer assim, didática. Ela reconta mesmo e isso eu acho que ela faz bem. Você vai saber qual é a história da Ilíada, as principais coisas, a contento para acompanhar essa história então de Patroclo e Aquiles. A Madeleine, ela é professora de latim e grego, ela é formada em cultura clássica, é a área de formação dela. Eu até achei engraçado ouvir uma entrevista dela falando que ela se apaixonou pela cultura clássica porque a mãe dela lia a Ilíada para ela antes de dormir. E eu falei, nossa, né, que leitura adequada pra você fazer pra uma criança, né? Eu já vi que tem Ilíada adaptado pra criança, deve ser, não sei, deve ter lá suas adaptações. Mas achei interessante, ela mesma faz piada nessa entrevista falando que não era uma coisa muito adequada e tal. Mas ela diz que é aí que começa o amor dela pela cultura clássica, né? Que são com essas leituras noturnas da Ilíada. Então, assim, ela saca muito, né? Ela consegue articular bem aí esses elementos na história, porque ela conhece muito. Mas é isso, então assim, se você tá querendo ler uma história, né, com representatividade homoafetiva e mais um monte de emoção, porque, gente, no final do livro, ele fica inebriante. Sabe aquele livro que você não consegue parar de ler, ele fica, assim, alucinante? Ele fica assim no final, né? Então, assim, pra quem gosta de histórias de aventura, histórias com ação e com reviravoltas, ele vai ficando muito bom no final. Ele não é assim nos 2 primeiros terços, ele é bem mais lento, o ritmo muda muito. Mas eu acho que é isso. Se a gente for dividir o livro em 3 terços, os meus favoritos acho que são o primeiro e o último. E o segundo, ele precisava ali de uma ediçãozinha. Ele tem seus momentos muito bons, ele tem coisas muito importantes, como o próprio desabrochar ali do relacionamento deles, mas que eu acho que podia ter sido narrativamente melhor desenvolvido. Então é isso, essa é a minha opinião sobre a Canção de Aquiles. Me digam se vocês leram e o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!